matéria de oratória, a arte de falar bem de maneira elegante, fluente e atrativa. Ok? Muito bem. Oratória, a arte de falar bem, como já dissemos, eu diria que seria fundamental para aquela pessoa que almeja transmitir a mensagem de Deus de forma que agrade as pessoas, soe bem aos ouvidos das pessoas, sobretudo, e o que é mais importante, na presença de Deus. É uma arte, né? Oratória é uma arte. O primeiro manual sobre a retórica surgiu nesta cidade no século V a.C., na Grécia. Este manual foi escrito pelos siracusanos, né? Córax e seu discípulo Tísias. A civilização grega tinha em alta consideração os homens que dominavam a arte da oratória, né? Inicialmente, entendemos Sócrates, né? Que foi chamado, entre aspas, o deus da oratória, da arte de falar bem, seu discípulo Platão, que por sua vez passou para Aristóteles e assim por diante, né? Demóstenes, este sim, ficou famoso, tornando-se o mais eloquente orador da Grécia. Dali passou-se a preocupação, né, de se falar bem, de se falar de forma a agradar as pessoas, né? Para pregadores do Evangelho, pregar o Evangelho é a mais elevada vocação de um homem. Eu diria que é um privilégio espiritual que Deus nos concede. Privilégio este que nos causa maior alegria, gozo e satisfação de assim fazer. Impossível ler sobre a trajetória da igreja, mesmo que superficialmente, sem perceber a importante posição que a pregação sempre ocupou na vida da igreja e durante toda a história da igreja. Não podemos ignorar nomes como John Wesley, Charles Finney, Moody, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, Tyndale, entre outros. Homens que foram grandes baluartes na presença de Deus. Manejar bem a palavra de Deus, né? É uma das recomendações do apóstolo Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Bem, é impressionante como alguns pregadores conseguem tamanha eloquência sem nunca ter estudado oratória. Sou forçado a admitir que esta pessoa é alguém que possui o dom da palavra, né? Que é a arte do convencimento. E o que é o dom da palavra? Penso que todos nós possuímos um talento inato, aquele talento que nasce consigo, né? Este dom, quando descoberto, exercitado e bem aproveitado, gerará frutos abundantes. Poetas escrevem e encantam corações, músicos enchem de alegria em qualquer lugar, dançarinos arrancam aplausos das plateias, palhaços arrancam gargalhadas, os artistas, de modo geral, podem fazer chorar, mas o bom orador pode fazer tudo isso com o poder da palavra. Glória a Deus, né? Falando um pouco da identidade, a maior vantagem do pregador está no fator identidade. Imaginem que maravilha seria se todo orador tivesse à sua inteira disposição um auditório de pessoas que se identificam com a mesma coisa
no caso em questão. Pessoas que possuem a mesma fé, estas pessoas estão ali voluntariamente. Suas expectativas são muito parecidas e então estão todas ali no auditório da igreja, sedentas por uma palavra que as faça sentir que o próprio Deus está falando. Glória a Deus. Por que ainda assim alguns pregadores fracassam em suas mensagens? Falta de preparo? De organização? De harmonia? Eu diria que um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Falando da pregação, a pregação é a forma mais expressiva de disseminar o Evangelho de Cristo. E ocupou lugar central no ministério terreno de Jesus. Ele identificou-se como pregador público. Não era, eu costumo dizer, que não era um grupinho, algumas poucas pessoas, mas, irmãos, eram multidões que seguiam. Ele mesmo disse, quando chegou ali em Nazaré, em Lucas capítulo 4, para evangelizar aos pobres, pregar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E isso ele fez. Desde quando regressou do deserto, pós a sua tentação, até o auge da cruz. Quando na cruz, de braços abertos, ele proclamou o maior evangelho, a maior pregação que alguém já poderia proclamar. Glória a Deus. Jesus foi um pregador itinerante, itinerante, voluntário, usou-se, o seu púlpito era um monte, um barquinho, uma pedra, a casa de amigos, ou até mesmo tribuna de uma sinagoga. Mas nunca deixou de transmitir a mensagem de Deus aos carentes e necessitados. Aí vem a pergunta, o que é, na verdade, a homilética? A homilética, no seu sentido etimológico, vem da raiz grega homiletik, que significa o ensino em tom familiar. No grego clássico, temos a palavra homilos, que significa multidão, assembleia do povo, e o verbo homileo, que significa conversar. Portanto, homilética é a arte de conversar em tom familiar. Desta expressão que derivou-se a homilética, oriunda, claro, da oratória. Então temos na oratória a arte de falar de forma elegante, fluente, atrativa, em sentido genérico, e temos, meus queridos, a homilética, que está ligada diretamente ao Evangelho da graça de Deus. Eu diria, ligada diretamente à questão da igreja. Amém? Glória a Deus. Elementos chaves da homilética. Nós temos aqui 3 elementos chaves, elementos fundamentais, tá? Homilética. Primeiro, a oratória, A oratória é a arte de falar bem. Note o seguinte, oratória não é a arte de falar, simplesmente, mas a arte de falar bem, de forma elegante, fluente e atrativa. Ok? E temos a eloquência, que é a faculdade adquirida ou aptidão natural do homem para persuadir, aperfeiçoada ou não pela arte. Então a eloquência é a arte, podemos assim dizer, a arte do convencimento. Pessoa muito eloquente tem essa habilidade, tem essa arte, tem essa faculdade de convencer as pessoas, principalmente os contradizentes. Ok? E temos aqui a retórica. E o que é a retórica? É o estudo teórico e prático das regras
que desenvolvem e aperfeiçoam o talento natural da palavra. Portanto, a oratória e a eloquência são teorias, são práticas, e a retórica e a teoria de tudo isso. É o estudo prático e teórico, prático das regras. Teórico das regras. Portanto, a retórica estuda as regras em particular. A oratória e a eloquência é a prática exercida. Ok? Falando um pouco do pregador. Quem é o pregador? É claro que pregador por pregador é qualquer pessoa que transmite uma mensagem. Em se tratando das coisas de Deus, em se tratando do Evangelho, em se tratando de cristianismo, pregador é aquele que recebe a mensagem de Deus e a entrega aos homens, ok? Recebe a mensagem de Deus e entrega aos homens. O pregador não é um entregador de recados. Tem muita gente confundindo. Pregador não entrega recados. Pregador transmite a mensagem de Deus. Portanto, é um porta-voz de Deus. Ok? A pregação em si é a tarefa primordial da igreja. Claro, a igreja estará aqui, irmãos. Jesus a formou, Jesus a constituiu, Jesus a edificou para então transmitir a mensagem de Deus. Seria ela a continuidade do trabalho que Cristo começou há 2000 anos. Amém? Num certo sentido, todo crente é um pregador do Evangelho, pelo dever de testemunhar de Cristo, mas nem todos são ministrantes da palavra de Deus, né? Qualquer pessoa que se converte, basta dizer que Jesus é bom, que Jesus transforma, que Jesus faz maravilhas, já está pregando o Evangelho, né? Mas aqui estamos falando de pregar com eficácia, com eficiência, né? Glória a Deus. A pobreza espiritual de muitas pregações resulta da falta desse cultivo espiritual. Portanto, meditar, estudar e orar com devoção produz poderosas mensagens. Por isso, o propósito da homilética é auxiliar o pregador na transmissão da mensagem de Deus. Ok? Este é o propósito da homilética. Transmitir, auxiliar na produção da transmissão da palavra de Deus aos homens. Temos aqui alguns requisitos do pregador. Primeiro, regeneração. Não tem como ser um pregador do Evangelho sem que primeiro não seja nascido de novo. É necessário nascer de novo, como Jesus disse ao professor Nicodemos. Segundo, vocação. É uma coisa que vem do berço, né? Uma coisa que vem inato da pessoa, ter aquela vocação, aquela propensão para transmitir uma mensagem com grande eloquência. Vocação. Personalidade tem a ver com o caráter da pessoa, não é, irmão? Isso é muito importante. Uma vez nascido de novo, possuindo aquela vocação, agora com aquele caráter de cristão autêntico, ele pode então transmitir a mensagem de Deus. Também transmissão é maneira, modos como transmitir, né? Objetividade, ter um alvo, né? Deus não fala sem um alvo. A mensagem de Deus, ela tem um alvo. É preciso que busquemos o alcance deste alvo, né? Se realmente Deus te deu a mensagem, Ele vai abençoar com o alvo que a mensagem lhe é pertinente, ok? E a experiência, né, tem a ver com o conhecimento e vida com Deus do pregador. Isso é muito importante. Ao pregador, meus irmãos, é indispensável, olha que interessante, é indispensável ao pregador, quanto à sua saúde, uma alimentação adequada. Aqui não está falando, não estamos tratando
de que ele deve comer muito, mas comer bem, não é? Bastante verdura, legumes, comer bem, evitar muita carne vermelha e tomar bastante água. Isso é muito importante quanto à saúde do pregador. E também nós temos aqui como segundo requisito exercício físico. Não é? Muito importante o exercício físico. Eu diria que não somente o físico, mas também o exercício mental. Ok? Descanso suficiente. Descansar bem, segundo a medicina, deve-se dormir cerca de 7 e 8 horas. É o suficiente para então acordar bem disposto, com exercício físico ali, sempre que é possível, uma boa alimentação adequada, ele terá uma boa saúde para então ser um autêntico pregador da palavra de Deus. Quanto à questão do intelecto, o cultivo da mente exige tempo. É muito importante, o cultivo da mente. Como já disse, exercício mental é muito importante, Que tal fazer um curso de memorização? Isso é muito importante para o pregador. Ok? Ficamos aqui na primeira aula. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.